sombras das Escrituras, revelando os mistérios bíblicos, o Apocalipse e as profecias finais. Apocalipse de João. Nas profundezas das antigas Escrituras, jaz um segredo terrível e fascinante, um livro que sussurra sobre o fim dos tempos, sobre julgamento e destruição. Bem-vindos ao Apocalipse de João, a visão final e mais sombria da Bíblia. Prepare-se para uma jornada através das profecias mais enigmáticas e assustadoras já registradas. O que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre sua percepção do futuro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Apocalipse 1. Apocalipse. O cenário do Apocalipse. Imagine um mundo em colapso, onde os próprios pilares da civilização desmoronam. Este é o cenário pintado no livro do Apocalipse. Mas antes que o caos se instale, um sinal aparecerá no céu. 7 selos, cada um guardando um segredo terrível, serão quebrados um a um. Com cada selo rompido, uma nova onda de destruição é liberada sobre a terra. Você está preparado para enfrentar essas revelações? Depois disso olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: "Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas." Apocalipse 4:1. O primeiro selo, o conquistador. O primeiro selo se rompe com um estrondo ensurdecedor. Da escuridão emerge uma figura imponente montada em um cavalo branco. Este é o conquistador, brandindo um arco, coroado com a promessa de vitória. Mas não se engane, sua chegada não traz paz, mas o prenúncio de guerras por vir. As nações se levantarão umas contra as outras, e o sangue tingirá os campos de batalha. Então vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer em voz como de trovão: "Venha!" Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para conquistar. Apocalipse 6, 2. O segundo selo, o cavaleiro vermelho. Com o segundo selo, surge o cavaleiro vermelho, montado em um corcel da cor do sangue. Em suas mãos, uma espada gigante, simbolizando o poder de tirar a paz da terra. Conflitos eclodem em todos os cantos do mundo. Irmão contra irmão, nação contra nação. A harmonia se esvai, e o ódio consome os corações dos homens. Será que a humanidade sobreviverá a esta onda de violência? Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: "Venha!" Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. O terceiro selo, o cavaleiro negro. O terceiro selo revela o cavaleiro negro, montado em um cavalo da cor da noite mais escura. Em suas mãos, uma balança, símbolo de julgamento e escassez. Sua chegada traz fome e desespero. Os alimentos se tornam escassos, e a riqueza de poucos contrasta com a miséria de muitos. As pessoas clamarão por pão, mas encontrarão apenas migalhas. Quem sobreviverá a esta era de privação? Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: "Venha!" Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O quarto selo, a morte e o Hades. Com o quarto selo, vem o mais temido dos cavaleiros, a morte, montado em um cavalo pálido. Ele cavalga acompanhado pelo próprio Hades. Pragas, fome, guerras e feras selvagens seguem seu rastro,
ceifando um quarto da população da terra, o ar se enche com os lamentos dos moribundos e o choro dos que ficaram para trás. Será este o fim da humanidade como a conhecemos? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6, 7, 8. O quinto selo. As almas dos mártires. O quinto selo nos transporta para uma visão além deste mundo, sob o altar celestial. As almas dos mártires clamam por justiça. Suas vozes ecoam através dos céus perguntando: até quando, ó Senhor? Eles recebem vestes brancas e são instruídos a esperar um pouco mais? O que aguarda esses fiéis? E quanto tempo mais o mundo terá que suportar? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que haviam mantido. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse 6, 9 e 10. O sexto selo. Catástrofes naturais. O sexto selo traz consigo catástrofes naturais de proporções inimagináveis. A terra treme com um terremoto monstruoso. O sol se escurece como um pano de saco, e a lua se torna vermelha como sangue. As estrelas caem do céu como figos verdes de uma figueira sacudida pelo vento. O próprio céu se enrola como um pergaminho. Onde os homens poderão se esconder de tamanha devastação? Olhei, e ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira. Como figos verdes caem da figueira, quando sacudida por um vento forte. Apocalipse 6, 12 e 13. A pausa antes do sétimo selo. Mas antes que o sétimo selo seja aberto, uma pausa dramática. 4 anjos seguram os ventos da terra, prontos para desencadear destruição. Então, surge outro anjo com o selo do Deus vivo. Ele marca 144. 0 servos de Deus, 12. 0 de cada tribo de Israel. Quem são estes escolhidos? E qual será seu papel nos eventos por vir? Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra para impedir que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre qualquer árvore. Vi outro anjo que subia do leste, trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifiquem a terra, nem o mar. Não... O sétimo selo. Silêncio e 7 trombetas. Finalmente o sétimo selo é quebrado, e um silêncio sepulcral cai sobre o céu por meia hora. A tensão é palpável, o ar carregado de expectativa. 7 anjos se preparam, cada um com uma trombeta. O que essas trombetas anunciarão? Que novos horrores aguardam a humanidade? O pior ainda está por vir, e o mundo treme em antecipação. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Apocalipse 8, 1, 2. A primeira trombeta. Granizo e fogo. O primeiro anjo toca sua trombeta, e granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. 1/3 da terra é queimado, assim como 1/3 das árvores e toda a grama verde. A paisagem é transformada em um deserto fumegante, e a vida vegetal é dizimada. Como os homens sobreviverão sem a generosidade da natureza? O primeiro anjo tocou a trombeta, e granizo e fogo, misturados com sangue, foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Apocalipse 8, 7. A segunda trombeta.
montanha em chamas. Com a segunda trombeta, algo como uma grande montanha em chamas é atirada ao mar. 1/3 do mar se transforma em sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre e 1/3 dos navios é destruído. As águas, antes fonte de vida, agora são um mar de morte e destruição. Quem poderá navegar por estes mares vermelhos? O segundo anjo tocou a trombeta e algo como um grande monte ardendo em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar se transformou em sangue. 1/3 das criaturas que vivem no mar morreram e 1/3 dos navios foi destruído. Apocalipse 8. 9. A terceira trombeta, absinto e as águas amargas. O terceiro anjo soa sua trombeta, e uma grande estrela chamada absinto cai dos céus, envenenando 1/3 dos rios e fontes de água. As águas se tornam amargas e muitos morrem ao bebê-las. A própria terra parece chorar lágrimas envenenadas. Será que alguma água pura restará para saciar a sede dos sobreviventes? O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas se tornou amarga, e muitos morreram por causa dessas águas que se tornaram amargas. Apocalipse 8, 10, 11. A quarta trombeta, a perda de luz. Quando a quarta trombeta soa, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é ferido. O dia perde 1/3 de sua luz e a noite se torna ainda mais escura. O mundo é lançado em uma penumbra constante, um crepúsculo eterno que desorienta e aterroriza. Como a vida poderá prosperar neste mundo de sombras? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de modo que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem noite. A advertência da águia. Uma águia voa pelo céu gritando: ai, ai dos habitantes da terra! 3 trombetas ainda estão por vir, cada uma trazendo horrores ainda maiores. O coração da humanidade se enche de pavor. Que terríveis provações ainda aguardam os moradores da terra? E haverá alguma esperança de salvação em meio a tanta destruição? Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia, em alta voz: ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos toques de trombeta que estão prestes a ser tocadas pelos outros 3 anjos. Apocalipse 8:13. A quinta trombeta, gafanhotos demoníacos. O quinto anjo toca sua trombeta e abre o poço do abismo. Uma praga de gafanhotos demoníacos emerge, liderados por Abaddon, o destruidor. Eles atormentam os homens por 5 meses, sua picada causando tamanha agonia que os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Que criaturas infernais são estas? E por que os homens são negados até mesmo o alívio da morte? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar se escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o dos escorpiões da terra. A sexta trombeta, o exército do Eufrates. Com a sexta trombeta, 4 anjos são soltos do grande rio Eufrates. Eles lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros, cujos cavalos têm cabeças de leões e caudas como serpentes. 1/3 da humanidade é morto pelo fogo. Fumaça e enxofre que saem de suas bocas, a terra se torna um campo de batalha apocalíptico. Quem poderá resistir a este exército sobrenatural? O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora.
Dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros do exército era de 200. João e o rolo amargo. Antes da 7ª trombeta, João recebe um pequeno rolo e é instruído a comê-lo. Em sua boca é doce como mel, mas em seu estômago se torna amargo. Esta é a dualidade da profecia. Doce por revelar os planos de Deus, amarga pelos julgamentos que anuncia. Que segredos este rolo contém? E por que João deve internalizá-los desta maneira? O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, o templo de Deus no céu se abriu, e a arca da sua aliança foi vista dentro do seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Apocalipse 11, 15 e 19. 20. Conclusão e reflexão. À medida que exploramos o livro do Apocalipse, somos confrontados com visões de julgamento e esperança. O fim dos tempos é descrito com imagens poderosas e aterrorizantes, mas também há a promessa de uma nova ordem. O que significam estas visões para nós hoje? Como podemos nos preparar para o que está por vir? O Apocalipse é tanto um aviso quanto uma esperança. Que esta reflexão nos inspire a buscar compreensão e preparação em nossa jornada espiritual. Não esqueça de curtir, seguir e ativar o sininho. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios da Bíblia, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Sombras das Escrituras, revelando os mistérios bíblicos. Ative o sininho para receber notificações e garantir que você não vai perder nenhum dos próximos vídeos, repletos de revelações e insights profundos. Sua jornada espiritual está apenas começando.